Seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos começando o nosso consultório de família. Eu te desejo paz, eu te desejo alegria, eu te desejo sabedoria, eu te desejo o Espírito de Deus. É com o Espírito de Deus que nós experimentamos o que há de mais lindo. Sim, quem tem o Espírito de Deus tem frutos de alegria, de paz, de paciência, a longanimidade. Quem tem o Espírito de Deus experimenta calma, serenidade. Quem tem o Espírito de Deus sabe que tudo vai ficar no seu devido tempo, no seu devido lugar. E quem tem o Espírito de Deus pode confiar. Por vezes nós nos perdemos em meio a tantas dificuldades na vida, tantos desafios. Para os jovens, para os mais velhos, para todos nós, para os solteiros, para os casados. Todos têm as suas dificuldades para enfrentar. Todos têm dilemas pessoais importantes. Muitos de nós temos traumas, temos memórias difíceis, temos sentimentos que nos acompanham ao longo da vida e muitos de nós não sabemos onde colocá-los, o que fazermos com eles. Lembranças, emoções, aquelas questões que nós vamos arrastando ao longo da vida. Mas quem tem o Espírito de Deus aprende a lidar, aprende a desprezar aquilo que não faz bem e que nem ao menos o ajuda a crescer como homem e como mulher. Quem tem o Espírito de Deus pode, apesar dos pesares, seguir e prosseguir com força e confiança e chegando cada dia num lugar de esperança. Portanto, aqui no programa de hoje, mais uma vez, queremos desejar a você tudo de bom. E sobre todas as coisas, desejamos que você abra o coração para receber o Espírito de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus, a presença de Jesus em seu lar e em seu coração. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um dilema que muitos de nós enfrentam. Sim, desses dilemas que nós precisamos parar e pensar para que nós consigamos alcançar o melhor que pudermos e aplicar na vida prática. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, quando acontecem coisas boas, elas vão dizer, foi Deus. Quando acontecem coisas ruins, foi Satanás. E assim vai a vida, dia após dia. E nunca se vê essas pessoas identificando as suas responsabilidades. Até mesmo quando as coisas vão mal, a pergunta que não quer calar para estas pessoas é: meu Deus, por quê? Onde o Senhor está? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não fez? Ou se a coisa está muito difícil e temos fé, nós dizemos, não, isso é coisa de Satanás, isso é o inimigo, isso é o inimigo para atrapalhar a minha vida. Mas nós, muitas vezes, não perguntamos, quando é que eu mesmo, eu mesma, posso atrapalhar a minha própria história? Então, nós misturamos tudo. Misturamos a vontade de Deus, misturamos o que pode ser interferência do inimigo e misturamos a vida espiritual com os nossos sentimentos, com a nossa preguiça, com os nossos medos. E aí nós colocamos tudo no mesmo balaio e nos perdemos. E muitas vezes nós podemos experimentar um tipo de fé que nós vamos chamar aqui hoje de fé alienada. Nós nos alienamos de Deus, da verdade, do que é e do que deixa de ser. Portanto, um tema que eu convido você a ficar com a gente para estudarmos, para pensarmos um pouco mais, para nos aprofundarmos e entendermos o que podemos fazer para identificar se temos fé madura ou uma fé alienada, apartada da vontade verdadeira de Deus. Meu convidado de hoje, ele é teólogo, ele é psicólogo clínico e está pronto hoje aqui para conversar com a gente sobre esse tema. Escreveu um livro sobre esse tema, está fazendo um mestrado sobre outras temáticas da psicologia, do desenvolvimento humano. E eu tenho o prazer de recebê-lo no meu programa hoje. Professor, pastor, teólogo, psicólogo, Tárcio Salles. Bem-vindo, bom tê-lo. Olá, tudo bem, Darley? Tudo bom? É um prazer muito grande estar com você, estar com todos os ouvintes nesse momento espalhados por todo o Brasil. E realmente eu trago o carinho e o amor de muitas pessoas que te amam espalhados por todo esse Brasil, querido. Obrigada, obrigada.
Tássio, por que você se debruçou sobre esse tema que transformou-se num livro que, quando eu li, me pareceu assim um manual muito simples para a gente colocar as coisas no devido lugar e Sim, aprendendo muito com isso. Quando a gente fala simples, não quer dizer simplório, quer dizer prático, não é? E sim. você procurou fazer isso e fez isso. Então, quando você escreve esse livro, A Parte de Deus e a Parte do Homem, o que motivou você inicialmente a desenvolver esse tema? 3 coisas, basicamente. Primeiro, nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado com pessoas de várias faixas etárias que estão buscando o seu desenvolvimento espiritual. Além disso, nos últimos 12 anos, eu tenho me dedicado apenas aos estudos, dedicadamente aos estudos em teologia e em psicologia, o que me fez ter uma percepção diferenciada e perceber aquilo que é aspectos da teologia, aspectos do pensamento cristão bíblico e aspectos que são extremamente humanos. E ao perceber esse contraste e convivendo com o meio secular e ao mesmo tempo dentro do ambiente cristão, a gente percebe o quanto pessoas, durante os 21 estados do Brasil que eu tenho estado fazendo congressos, pregando, fazendo semana de oração, o quanto as pessoas estão adoecidas em nome de Deus. Elas mantêm uma espiritualidade depressiva, baseada numa pseudo-espiritualidade. Isso me levou a uma preocupação extrema, ao ponto de pensar assim mesmo comigo. O que fazer? É muito pouco falar numa semana de oração e eu percebi que durante os períodos em que estava falando ali, as pessoas me diziam, nossa, pastor, tem como deixar alguma coisa, tem como me explicar um pouco mais? E eu pensei que o livro seria uma oportunidade de uma extensão daquilo que eu queria expressar e uma compreensão um pouco científica e ao mesmo tempo teológica acerca do papel do homem, o papel de Deus na existência humana. Essa motivação de aliviar o sofrimento de muitas pessoas e, ao mesmo tempo, evitar que as pessoas entrem no estado de frustração espiritual e frustração e alienação pessoal, psicológica e social, que me fez produzir esse material. Então, assim, sem te dar muito fôlego, já emenda na seguinte resposta que, diante da minha pergunta. Então, se eu não conseguir identificar, fazer separação, eu posso me tornar uma pessoa adoecida espiritualmente e psicologicamente. Você percebe que nesse universo cristão, muitos de nós, por confundirmos as coisas, não entendemos as coisas, tem muita espiritualidade adoecida? Como assim? Fique à vontade. Exatamente. Na clínica, na experiência clínica, a gente percebe isso. Outros psicoterapeutas também percebem o processo de espiritualização daquilo que é humano. E, sim, sem dúvida alguma, a religião, ela pode ser uma fonte de saúde mental, mas ela pode ser também uma fonte de máscara para um processo de esconder-se a si mesmo da realidade. O tema do livro, A Parte de Deus e a Parte do Homem, Realidade e Frustração, mostra também o quanto essas pessoas, quando elas percebem que Deus não vai fazer absolutamente nada, né? Elas se frustram com Deus. Normalmente as pessoas também têm uma expectativa muito grande acerca das pessoas, do mundo, da vida. Esperam muito de todo mundo, espera muito de Deus, esquece de si no processo. Porque ela passou por um processo de alienação. Ela vive num estado de alienação de si mesma, das pessoas, do mundo, da sociedade e do próprio Deus. Ela utiliza-se de mecanismos linguísticos para expressar uma fé, e aparentemente quando você vê Deus é tudo, olha, sem Deus eu não sou nada, expressões extremamente até com fundamento teológico, mas que dentro de um contexto teológico ele é rapidamente explicado e contextualmente explicado, mas quando aplicado às outras áreas da vida, essa pessoa ela se confunde. E como você falou muito bem na introdução do programa, as pessoas misturam aquilo que é humano com aquilo que é espiritual de tal forma que elas entram no estado de adoecimento e alienação social, pessoal e psicológica. Tá, então vou trazer uma pergunta da Lari Ramos para te dar ganchos para você explicar para nós direitinho, então, como não sermos, como não nos tornarmos cristãos alienados nessa fé que parece tão bonita, mas muitas vezes adoece e isso contribui de maneira muito negativa até para o cristianismo. Sim. Quando as pessoas nos olham e nos veem como ignorantes, como pessoas que não compreendem a realidade, não participam da realidade, não entendem diferenças entre as personalidades e por aí vai, coisas mais profundas até. Então a Lari faz a seguinte pergunta, pedindo que você fale a respeito de qual conceito precisa ser destruído, então,
para que nós possamos viver uma vida real, cristã e feliz. Exatamente, Darleide. Olha, e você, a Lari, que está nos ouvindo, e tantas outras pessoas. Como você falou muito bem, Darleide, as pessoas são confundidas por muitas pessoas que, inclusive, são ateus, e a gente tem contato com muitos teóricos, como Karl Marx, Foucault, até o próprio Sigmund Freud, teóricos que são ateus e explicam o comportamento humano, olhando para a religião como fator alienante. Karl Marx, na sua frase conhecida, que a religião é o ópio do povo, o ópio é uma substância química que causa adormecimento das funções físicas e psicológicas. E ele critica isso. Outros sociólogos, como Durkheim e tantos outros, apresentam a religião, o cristianismo, de uma maneira muito negativa, como algo para pessoas ingênuas, pessoas que não são corajosas, são pessoas medrosas e são pessoas extremamente alienadas. Essas expressões que eles utilizaram, ao entrar em contato com todas elas e ao ler o que eles estavam querendo dizer, de fato, a gente percebe uma incongruência entre a ideia de Deus e Deus. E aí, o primeiro, inclusive, capítulo do livro, a gente procura trazer um pouquinho sobre os tipos de pensamentos que existem. Há pessoas que mantêm um pensamento radical, extremo e unilateral. Elas não conseguem ver as coisas de maneira sistêmica, elas só enxergam as coisas de uma maneira. Normalmente, essas pessoas são extremamente radicais. Além disso, a gente percebe, por exemplo, que a produção de uma vida irreal, uma vida pautada na alienação, ela é caracterizada exatamente também por um comportamento extremamente de sofrimento pessoal e prejuízo nas relações e também na sua relação com Deus. Essas pessoas facilmente ficam com raiva de Deus porque Deus não deu aquilo que elas queriam. Normalmente, Deus nunca vai dar, porque Deus nunca prometeu aquilo que Deus prometeu fazer, aquilo que, na verdade, é o ser humano a fazer. Então, como evitar? Como a gente pode, vamos dizer assim, evitar? Primeiro, acho que a primeira coisa é a gente mudar a crença. E, por incrível que pareça, Darleide, essas crenças elas foram historicamente construídas ao longo do cristianismo. E muitas pessoas sinceras, porém extremamente simples, ao terem contato com os escritos bíblicos, eles podem, por já estarem desestruturados devido à sua questão da autoestima, à autoconfiança e à sua autorresponsabilidade fragilizada, eles interpretam e olham o mundo espiritual com seus óculos. Esse olhar distorcido da realidade produz uma má interpretação das escrituras e uma justificação para a sua própria seu próprio crescimento, para o seu próprio crescimento. Por exemplo, eu posso usar uma música muito linda que nós conhecemos, como Eu Não Sou Nada, sou escravo desse mundo, e os meus temores só me levam para o mal, não tenho forças, vou cair, e não consigo, sou miserável, o pior dos pecadores, né? Quem eu sou? Eu posso usar músicas, posso usar pregações, leituras bíblicas para fortalecer a minha baixa autoestima, para fortalecer a minha religião depressiva. E eu posso perpetuar isso em pregações, eu posso perpetuar isso em músicas, em comportamentos. E certamente essa pessoa, ela está vivendo um drama que, se ela não tiver uma compreensão cognitiva de mudança de pensamento e de percepção acerca de quem ela é, de quem é Deus e quem é o mundo, essa pessoa dificilmente ela vai conseguir sair dessa rota. Então, o que a gente tem feito? A produção desse livro serve exatamente com esse objetivo. Quebrar crenças. Crenças absolutamente equivocadas. Que prejudicam a minha visão a respeito de quem é Deus. Exatamente. Então, assim, vamos então, como o programa voa, a gente precisa correr até mas com muito cuidado para não atropelarmos o tema, né? Eu acho que você que acompanha o consultório, que me vê aqui à frente desse programa, conduzindo o programa, o meu cuidado é que mesmo dentro de um pouco tempo nós consigamos deixar uma história com começo, meio e fim. Podemos compreender então, tá? E você está sendo muito claro, muito didático, especialmente com cuidado de dizer adequadamente, sendo que você tem muito conhecimento, estuda muito a respeito. Você é jovem, dá para ver que é jovem, mas assim, já é teólogo, já é pastor, já é psicólogo clínico formado, já está fazendo mestrado na USP
já tem todo um trabalho de mais de 10 anos debruçado sobre esses temas que perpassam a vida humana de um jeito que deva ser considerado com muito respeito, que é a religião, né, o conhecimento a respeito de quem é Deus e a respeito de quem é o homem. Então, no seu primeiro capítulo, você já começa dizendo, por exemplo, usando uma frase do James Dewar, que ele diz: mentes são como paraquedas, elas só funcionam quando são abertas. Ou seja, nós precisamos abrir a mente para compreender, por exemplo, que o homem é um ser psicossocial, que o homem que o ser humano tem que considerar a sua carga genética, o ambiente onde vive, o conhecimento, a bagagem que tem ao longo da vida, que vai formando este indivíduo. Se esse indivíduo tem lá, arrastando pela vida, uma má compreensão a respeito da vida, pelo ambiente onde viveu, pelo nascimento, por quem foram seus pais, por tudo isso, esse indivíduo pode ser, por exemplo, usando alguma coisa que você diz a respeito, uma pessoa que tem uma personalidade depressiva, melancólica, que tem baixa autoestima, que tem muitas perdas emocionais. E eu estou fazendo um resumo para te jogar de volta a bola. Muitas perdas emocionais, e nisso ele pode se encontrar com o texto bíblico e amparar as suas crenças, toda a sua formação, cheia de medos, cheia de equívocos, de enganos que todos nós temos. Aí nós tomamos o texto bíblico e, em vez de nós aprendermos com a novidade do texto bíblico, nós usamos o texto para amparar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nisto, então, eu tenho uma visão equivocada a respeito de quem é Deus. É isto? Exatamente, Darlene. A compreensão de que o ser humano é um ser biológico, psicológico e social é fundamental. O que era o ser humano biológico? Quando eu digo que o ser humano é biológico, eu estou me referindo claramente àquilo que as ciências já comprovaram. É um ser que tem uma estrutura anatômica, uma estrutura fisiológica de funcionamento, uma estrutura genética, uma carga biológica que foi herdada dos seus familiares. Então, ele é bio. Ele é biológico. Okay. Quando eu me refiro que ele é um ser psicológico, eu falo que é um ser que tem inteligência, afeto, volição ou vontade. Quando eu digo que o ser é um ser social, é que ele é influenciado por fatores como família, igreja, amigos, experiências do passado, experiências de imaginação e também experiências pessoais que ele vive. É um biopsicossocial. Essa é a máxima da psicologia, das ciências humanas, que o ser humano é um ser biopsicossocial. Essa é uma integração para mostrar que essas coisas estão diretamente interligadas e, ao mesmo tempo, elas são totalmente independentes em alguns aspectos. Ora, o que significa isso? Nós cremos, basicamente, que também o ser humano é um ser espiritual. E espiritual, para o pensamento cristão bíblico, é alguém dirigido pelo Espírito Santo e ele tem os seus pensamentos, sentimentos e ações influenciados por Deus. Influenciados não é determinado. E aí entra um dos primeiros aspectos. As pessoas confundem que Deus vai violar um princípio que ele criou, o livre-arbítrio, e isso Deus não vai fazer. É você que constrói a sua vida. Você que constrói o cuidado ao corpo é com você. Muitas pessoas pensam que é Deus que talvez produziu nela uma enfermidade, que na verdade ela colheu aquilo durante toda a sua vida. Ela plantou e ela está colhendo aquilo que ela plantou. Ela também talvez está enferma por uma questão de uma herança familiar. Ela produz, então, alterações na sua estrutura biológica devido a questões extremamente comprovadas, extremamente genéticas. Bom, semelhantemente, as pessoas e elas podem se desenvolver também, elas têm saúde quando elas cuidam do corpo, são coisas humanas e não precisa passar pela experiência da conversão para você se desenvolver biologicamente. Semelhantemente, para você se desenvolver psicologicamente, não necessariamente você precisa ser um cristão. Você pode se desenvolver intelectualmente. Grandes intelectuais eram ateus e muitos deles nem sequer tinham uma experiência da fé como nós temos. Eles podem, então, se desenvolver intelectualmente, né? Acumular com esforço, inteligência, com determinação, você consegue aprender conteúdos, porque, além disso, o ser humano também pode se desenvolver emocionalmente, independente da sua fé. Ele pode ser uma pessoa madura, equilibrada, ele pode desenvolver vínculos saudáveis, maduros, ele pode, certamente, por meio da sua capacidade afetiva que ele tem de amar, ele pode, certamente, ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, e também ele pode exercer vontade, disciplina e tantas outras capacidades que o indivíduo tem psicologicamente falando, como criar, imaginar
criar um avião, imagine você, né, criar essa televisão. Nesse momento você está me vendo aqui, ouvindo, espalhado em todo o Brasil. Agora você pensa, quem foi que criou tudo isso? Essa pessoa precisou necessariamente ser um cristão para criar tudo isso? Certamente não. Todos os seres humanos têm essas capacidades. Semelhantemente, o ser humano também tem capacidades sociais, capacidade de interação, de relacionamento, habilidade de comunicação. E a pessoa não precisa necessariamente passar por uma experiência de fé para ter habilidades sociais, para ter capacidades sociais, como, por exemplo, empatia, altruísmo, que é um mito para algumas pessoas e realidade para outras. Mas o ser humano é capaz de desenvolver habilidades sociais e ter uma inteligência social. Beleza. Agora, na questão espiritual, o ser humano não consegue sem Deus. É aqui que entra a diferença. Quando se fala em espiritual, é bom que, nesse momento, você que está em casa possa perceber que ser espiritual, dentro do pensamento cristão bíblico, ser espiritual é alguém que é dirigido por Deus e foi salvo por Jesus pela fé em Cristo Jesus. O objetivo de Deus, quando se fala em é a salvação. Quando alguém lê a Bíblia não é um manual de ciência biológica, psicológica e social. A Bíblia contém todos esses elementos, porque Deus trata com o ser humano integral, mas a Bíblia está preocupada, acima de tudo, com a salvação do homem. É com a salvação do homem que Deus está preocupado. E logo, essa salvação, que é dada pela fé em Cristo Jesus e pela direção do Espírito Santo em nossa vida, ela sim depende só de Deus e da sua graça. E dessa interação de Deus com o homem, para o desenvolvimento de dons espirituais, para o desenvolvimento da salvação, para a realização de milagres, né? Para que nós possamos, por exemplo, vivenciar uma experiência espiritual de conversão e todos os elementos espirituais que a Bíblia apresenta. Aí sim, isso é só Deus que pode fazer, a partir de uma estrutura de conversão, de entrega, e esse é o objetivo principal de toda... Agora, eu não preciso necessariamente passar pela experiência de conversão para me desenvolver biologicamente, psicologicamente falando e socialmente. Ok, aí tendo entendido, agora fica mais fácil a compreensão do que é o propósito do seu livro, da sua fala, é que então eu saiba identificar que há circunstâncias na minha vida em que eu avanço ou fico para trás, em que eu cresço ou não cresço por falta de empenho e dedicação da minha parte. Isso não tem a ver com Deus. Sem dúvida. Então, nós vamos nesse crescente agora de entender qual é a parte de Deus e a parte do homem. Tendo entendido isso que você me diz, eu acho que então estamos prontos para entender qual é a parte de Deus, Tássio, na vida, qual é a parte do homem. Certamente será quase impossível sintetizar tudo isso. Claro. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar com bastante humildade que eu não compreendo tudo sobre Deus e nem tudo sobre o ser humano. Logo, o livro é muito mais o início de uma reflexão que me preocupa, porque eu busco a minha saúde espiritual e também muitas pessoas que amam a Deus também estão buscando essa saúde espiritual. No entanto, o meu objetivo, eu coloquei 10 sentenças da parte do homem e 10 sentenças da parte de Deus, sintetizando no livro basicamente isso, e certamente não vai dar para falar todas elas, mas... Deixa eu só citar umas, então. Mas você cita sobre responsabilidades, você vai falar sobre responsabilidades, sobre potencialidades, sobre a tríade sombria, que é um capítulo muito interessante, Deus na vida real, nossos problemas, você fala da contribuição das ciências, aí finalizando a parte de Deus e do homem, depois que nós entendemos bastante a respeito dos departamentos da vida humana. Exatamente. Então vamos começar basicamente com a responsabilidade. Ok, o ser humano é o único responsável por construir a sua história. Ele é o único. Apesar de nós recebermos influências biológicas, psicológicas, sociais e influências espirituais de Deus, do diabo, só você é responsável por construir a história da sua vida. Logo, não adianta você ficar atribuindo as coisas da sua vida, os relacionamentos que não deram certo, pelas suas dificuldades sociais, pelas suas dificuldades psicológicas, né? Ou até por dificuldades biológicas, não sei, né? Porque o ser humano tem parte do seu comportamento determinado pelas suas questões biológicas, né? Não adianta a gente ficar responsabilizando as pessoas
a Deus, o diabo, a minha esposa, o meu esposo, os amigos, as circunstâncias, a minha condição biológica. Não adianta ficar aí. É verdade. Deus vai influenciar você para a salvação. É você que aceita ou não. É você que entrega-se a Ele ou não. Falando no sentido espiritual. Sim. Para o desenvolvimento espiritual, que é uma coisa. Né? Mas o restante, então, semelhantemente, você, apesar de nós termos limitações e termos recebido, né, uma bagagem cultural, biológica, psicológica e social, no final de contas, sou eu. Porque não importa necessariamente o que a vida fez de você. O que importa, na verdade, é o que você vai fazer com o que a vida fez de você. Essa frase é de Sartre, uma frase muito conhecida. Nós somos condenados a ser livres. E não tem como a gente poder, nesse momento agora, querer fugir dessa realidade. O tema do livro, ele nos incentiva a pensar assim, uma vida real e feliz. Eu sei que essa realidade pode parecer, para muitas pessoas que estão passando por um processo de adoecimento, como dolorosa, porque a pessoa que ela não consegue ter suporte sozinha, ela se sente que é incapaz, ela se sente que ela não é capaz de construir sua história, ela pensa que talvez ela não tem elementos em si capazes de viver uma vida feliz. Ela não tem as potencialidades ainda descobertas, né? Tássio, nós vamos para o intervalo. Ótimo. Segura aí, porque Legal. queremos entender mais e crescermos mais. E avançando, nós vamos nos tornando mais próximos da vontade de Deus. Porque Ele disse, eu quero que vocês vivam bem, que tenham saúde, e que tenham vida, e que tenham vida em abundância. Então, Ele estava dizendo que nós precisamos avançar. Revista Fique Leve, preste atenção. Quer aprender a viver? Nós temos um curso para ensinar a você a viver. É isso mesmo, e é um presente. A revista Fique Leve. Entra em contato com a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21 e pede a sua revista. Aqui nós ensinamos a respeito de como cuidar do corpo, da mente e do espírito, como ter saúde física, mental e espiritual e, claro, também com desdobramento da sua saúde social nos seus relacionamentos, porque quando estamos bem com o outro, quando nós estamos bem aqui dentro do coração. Portanto, pede a sua revista, guarda esse número e amanhã, bem cedo, a partir das 8 da manhã, liga aqui para Novo Tempo e nós vamos mandar para você. Sabe qual o custo? Ah, você não pode pagar, porque amor não se paga. Amor, a gente só entrega. Então amanhã, liga pra gente, tá bom? Rapidinho, nosso intervalo e já voltamos. Até já. Posso falar que nesse final de semana, a Novo Tempo, a caravana da Novo Tempo esteve em Marabá. Avisei na semana passada, agora é para mandar um abraço, porque foi uma linda festa. Todas as caravanas que nós fizemos, já fizemos no Rio de Janeiro, foi a anterior a esta, no Rio de Janeiro e tantas outras cidades. Faremos em Natal, faremos em João Pessoa. João Pessoa? Campina Grande, nós faremos ainda no mês de junho, enfim, todas as caravanas são deliciosas. E essa em Marabá, linda, mais uma vez, uma equipe preparada, organizada, amorosa, um povo lindo que compareceu naquela praça maravilhosamente lotada, o padre que liberou que nós usássemos a praça, a prefeitura que liberou, a comunidade que participou, as igrejas. Um beijo para vocês, muito obrigada, obrigada aos Anjos da Esperança, obrigada a você que tornou-se um Anjo da Esperança, que acredita nesse trabalho, as histórias, os batismos, as vidas transformadas. É para isso que nós trabalhamos, sem estrelismo, sem, vanglória humana, mas dizendo nós precisamos correr atrás de todo aquele que queira ouvir o Evangelho e anunciar. Nós precisamos, e assim fazemos. Então, percorremos o Brasil, as cidades que nos recebem com tanto amor, a nossa gratidão. Muito obrigada. Obrigada por todo o açaí do mundo, por todas as castanhas do mundo. Obrigada por todo o abraço. A Igreja de Laranjeiras, obrigada. Nesse momento, esqueci a igreja que eu preguei no sábado pela manhã, mas um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho com toda a equipe da Novo Tempo, tá? Cada abraço, cada mimo, cada beijo pra gente é assim para dizer obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo privilégio. Então, um grande abraço para vocês aí em Marabá, os pastores, a organização da ASPA, a Associação Sul do Pará, incríveis. Beijo para todos vocês. Muito obrigada. E vamos continuando aqui a nossa conversa com o Tássio Salles. Ele é teólogo, é pastor e é psicólogo clínico. E nós estamos aqui querendo
trabalhar essa temática que nos pega muitas vezes quando nós jogamos na conta de Deus e na conta do diabo aquilo que é da nossa conta. Jogamos na conta dos outros e não assumimos nossas responsabilidades. E a nossa fé fica muito comprometida, porque quando não acontece do jeito que nós queríamos, nós vamos dizer, oh meu Deus, e fica com raiva de Deus, e se frustra com a religião, e se frustra com a fé, e abandona Deus. Tem gente que abandona a Deus porque as coisas não aconteceram como ele esperava. Mas a pergunta é, Deus te prometeu que seria daquela maneira? E onde foi que você falhou com as suas competências de homem e de mulher para chegar no objetivo esperado? E onde você não entendeu que o ser humano tem livre-arbítrio que o Senhor não toca? Esse é um pilar que o Senhor não toca. E quando o faz, quando foge da nossa compreensão, quando, por exemplo, quando ele faz Jonas, mesmo contra a própria vontade, ir pregar o Evangelho, é só por uma simples questão. Deus é Deus e não cabe dentro da nossa caixinha. Por isso que o Salles foi muito bem colocado, Tássio, quando você disse que não se esgota o assunto, você não sabe tudo, você não é o dono da verdade, não somos, Exatamente. Mas nós precisamos limpar muitas das coisas que nos atrapalham na compreensão a respeito de quem é Deus, para que nós sejamos mais plenos, mais felizes com a fé que nós temos. Dando uma olhadinha no seu livro, Tássio, olhadinha não, lendo inteiro e agora trazendo algumas questões, dando uma olhadinha só para pontuar, porque o tempo voa. Uma das coisas que você disse, vamos sintetizar, que o ser humano constrói crenças distorcidas acerca de Deus. Exatamente. Deus não é a minha ideia. Deus não é uma ideia minha. Deus é Deus. Eu posso construir uma ideia de Deus que não representa o próprio Deus. Essa humildade em perceber que você talvez possa estar pensando acerca de Deus errado, pode levar você ao crescimento. Tem gente, então, que idealiza Deus e perde de descobrir a revelação verdadeira de Deus. Exatamente. É isso. O ser humano não é apenas um ser espiritual. Você faz questão de frisar isso. O ser humano não é apenas um ser espiritual. Exatamente. O ser humano é um ser biológico, psicológico e social. E ele não precisa necessariamente de uma experiência de fé para necessariamente se desenvolver biologicamente, psicologicamente e socialmente. Você necessita de uma experiência de fé para se desenvolver espiritualmente, para ter salvação, para ser guiado por Deus e para alcançar o nível moral bíblico-cristão esperado por Deus às pessoas aqui na Terra. O ser humano é o único responsável pela construção da sua história, pela sua vida. Transferir a responsabilidade da minha vida e das minhas ações para as outras pessoas é sinônimo, além de maturidade, você vai chegar a um ponto da sua vida que você vai sofrer muito, vai ter prejuízo nas relações e você vai ter um sentimento de alienação da vida de si mesmo. Portanto, o mais rápido possível, assuma o controle da sua vida. A vida não tem sentido, é você que dá sentido à sua vida com as suas atitudes. Eu não sei o que fazer da minha vida, então vai ficar sem fazer o que na vida. É você que vai fazer, vai escolher o que vai fazer, porque Deus não vai forçar você a fazer algo. O mundo não é um tapete vermelho para você dizer, faça isso, faça aquilo. Algumas pessoas, inclusive pessoas autoritárias, elas se valem da fragilidade, da vulnerabilidade das pessoas para dizer, faça isso, isso e aquilo. Porque percebe que as pessoas elas ficam assim, como se eu entreguei minha vida na mão das pessoas. Se você não assumir o controle da sua vida, alguém vai assumir. Você não tem controle sobre a vida do outro, só sobre a sua. É tempo de você assumir a responsabilidade da sua vida, o mais rápido possível. A vida real e segura é uma vida com os pés no chão e com os olhos no céu, sim. Mas é preciso que você possa entender, acima de qualquer coisa, que é você que constrói a sua vida com escolhas e com atitudes práticas o tempo todo. Inclusive, a vida espiritual madura é uma vida espiritual que tem uma prática de fé. Não é só na palavra, no sentimento. Isso é uma alienação. A fé verdadeira que o mundo olha e diz, gente, esse cristão é dos bons, é aquele que tem atitude, né? Que tem uma vida prática com muita atitude. A vida cristã saudável, ela nos leva a ser pessoas corajosas, ativas, controlam o medo. Não é ausência de medo, é controle do medo e enfrentamento ao medo. E ela nos leva a um processo de crescimento e desenvolvimento das potencialidades biológicas, psicológicas e sociais. Lamentavelmente, pessoas que não são cristãs,
por não ter o referencial Deus, elas falam, bom, já que eu sou o único responsável pela minha vida mesmo, não tem Deus por mim, então deixa eu desenvolver bastante biologicamente, deixa eu fazer invenções no mundo, psicologicamente, criar coisas, deixa eu me desenvolver socialmente. E, lamentavelmente, muitos cristãos dizem, eu estou esperando em Deus. Deus, ele vai agir. Eu entreguei tudo na mão de Deus. E a entrega é uma entrega tão antibíblica que ela se torna, que leva a pessoa a ficar pior do que se você é um cristão e depois que você entregou a vida a Cristo, você se tornou uma pessoa pior, biologicamente, psicologicamente e socialmente, você precisa rever o seu cristianismo. Deus nunca te leva a um lugar pior do que você estava antes. Deus sempre vai te levar a ser uma pessoa melhor. Muito bem. O quarto item é: o ser humano mantém e desenvolve suas potencialidades. Tem pessoas que têm dificuldade de receber elogios, exatamente porque elas têm dificuldade de compreender que Deus não menospreza as potencialidades humanas. Deus não menospreza o livre-arbítrio. Pelo contrário, quando a gente vê na Bíblia Deus pedindo coisas para a gente fala, eu não consigo. É como se Deus estivesse olhando para dizendo assim, faça isso, esforça-te, tem de bom ânimo, seja corajoso. E muitas pessoas falam, não, Senhor, eu não consigo não, só Deus para me dar coragem, só Deus para me dar ânimo. E elas utilizam a sua fragilidade, que a gente vai ver depois, a tríade sombria dela, né, que é uma autoestima, uma autoconfiança e uma autorresponsabilidade baixa, para justificar a sua humildade. E essas pessoas, aparentemente, são olhadas como pessoas que têm bem fé. Eu não sou nada, coitado de mim. E você olha essas pessoas na sua lamúria espiritual e na sua pseudo-formação espiritual, como olhando para elas e dizendo assim, nossa, olha, que pessoa de Deus. Quando, na verdade, o posicionamento de uma pessoa de Deus está muito mais parecido com os autores bíblicos do Antigo e Novo Testamento do que com essa pessoa. Certamente, Deus espera que a gente tenha uma vida de atividade, de coragem, de ânimo, de fé, de responsabilidade, de enfrentamento da vida. E eu acho que quando nós não assumimos não compreendemos que nós somos seres com potencialidades, nós somos seres da imagem de Deus. Se tem alguém que pode dizer assim, nossa, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é o cristão. Porque lá fora as pessoas dizem, olha, eu posso tudo. E eles podem mesmo, porque todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não só foram os cristãos. E por isso todas as pessoas do mundo têm capacidades biológicas, potencialidades psicológicas e sociais. E eles desenvolvem, independente de ser ateu, se tem fé ou não. E muitos cristãos que deveriam utilizar, tem um fator aditivo a mais, que é a espiritualidade, eles retrocedem em nome de Deus. E se posicionam numa posição de alienação. E vivem numa espiritualidade que não está nas Escrituras. Está apenas no óculos manchado pela depressão, pela tristeza e pela autoconfiança fragilizada. Por ser fruto de uma experiência familiar, cultural e psicológica totalmente marcada por experiências negativas, essa pessoa ela transfere a sua estrutura de personalidade frágil para a vida espiritual. E olha a Deus, o mundo e a si mesmo a partir dessa perspectiva. Você fala tão bem, parabéns. Obrigado. Clara, a forma como você coloca, muita simplicidade, mas convicção. Muito obrigada. O ser humano não é melhor que outro, apenas diferente. Isso é algo que você também pontuou com muita força. O ser humano não é melhor que o outro, nem pior que o outro, apenas somos diferentes. Exatamente. Nós temos potencialidades diferentes. Alguns desenvolvem potencialidades biológicas, como andar, correr, pular, jogar bola. Imagine o Neymar, por exemplo. Imagine, pensa comigo, pessoas que desenvolvem habilidades biológicas. Outras têm habilidades psicológicas assim, diferentes, outras têm habilidades sociais, outras têm habilidades, enfim, ambientais. O Goleman já falava, na década de 70, que tem inteligências múltiplas. O ser humano tem inteligências múltiplas. Não é porque uma pessoa é melhor que você em outra área que você não é melhor que ela em outras. Na verdade, todos nós temos potencialidades e temos limitações. E quando nós olhamos para um outro, olha, essa pessoa está se comunicando muito bem. Eu não me comunico. Sim, eu talvez possa me comunicar bem. No conteúdo em que você tem segurança. Exatamente. Pode não ser o melhor orador do mundo, mas aquilo que você se dedicou a fazer, a entregar, também é o desenvolvimento da sua potencialidade, né? Exatamente. Agora... Que as coisas não vêm prontas. Exatamente. Foi muito esforço, né? E muita leitura também. E eu fico pensando que há pessoas que não têm essa habilidade, mas tem outras que eu não tenho. Que não tem, exatamente. Então, não existe pessoas melhores que outras. Existem pessoas diferentes. E nós temos que usar e descobrir as nossas potencialidades e usá-las para o meu desenvolvimento pessoal,
e social. É o que Deus espera, né? É o que as pessoas esperam. Mas, Tássio, eu não sei, eu não vejo, eu não consigo, eu não sei. É exatamente isso. Aquela coisa assim que nem mesmo para identificar uma potencialidade, a coragem ou a vontade fica nesse marasmo. Eu espero muito, nós aqui esperamos muito, que você se aproprie do conhecimento do que está sendo trazido aqui e avance, vá adiante, busque saber mais a respeito das suas potencialidades, das suas capacidades. Lembre-se do que foi trazido anteriormente. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso por si só é um fenômeno. Um fenômeno. Nós temos o quê de Deus em nós, o DNA de Deus em nós, para sermos criativos, para sermos proativos, para vivermos com as ferramentas que Ele nos deu para viver. Então, para com esse discurso. E isso não é autoajuda, porque também as pessoas hoje confundem, tem um preconceito danado. É verdade. Deve ter gente ali olhando e diz assim, o Tássio está falando o quê? É de coach, de autoajuda? O que ele está falando? Não, você está falando da vida real, psicológica, juntando o que nós conhecemos a respeito de Deus, trazendo luz e fazendo a gente pensar que se não fizermos dessa maneira, sabe que nós corremos o risco de desonrarmos o nome de Deus? É? Há pessoas, é impressionante, né? Como disse, eu coloquei uma frase inicialmente, o maior fracasso dos homens de bem, né, é se sentirem assim enquanto os homens maus prosperam. É uma frase semelhante a isso, é como se estivesse dizendo assim, enquanto o cristão está assim, meu Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, o cara fala, eu vou construir avião, eu vou construir essa câmera para os crentes comprarem na minha mão e fazerem o programa deles. Eu vou criar a luz, eu vou pegar o avião e vou criar o avião, porque aí as pessoas vão usando, depois os crentes vêm lá na minha porta e pedem, porque o crente não pode nada, não é nada. Então, essa pseudo-espiritualidade, além de ser um sinônimo de adoecimento mental, é também um sinônimo de adoecimento espiritual e de uma má interpretação do cristianismo. O cristianismo não nos coloca numa posição de vítima, de coitados, nem tampouco de derrotados. A vida cristã é uma vida vitoriosa e Deus espera que nós possamos avançar. Bom, então nós falamos aqui alguns pilares da responsabilidade do homem, da parte do homem. Agora, vamos verificar o que você destacou a respeito do que é a parte de Deus diante de nós. Você diz, Deus não é uma ideia minha. Minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. Exatamente. O que eu quero com isso é provocar dizendo que você precisa ser humilde para entender que você pode estar errado. Que até aqui a sua vida cristã pode estar sendo errada, está sendo vivida de maneira errada. Ou você que não é cristão, não importa. É preciso que você possa entender que você, né, pode estar construindo ideias, porque o ser humano, como, por exemplo, o nazismo, em 1942, eles colocaram a ideia da superioridade da raça ariana. As pessoas acreditaram piamente de que o branco é superior ao negro. E eles acreditaram tanto naquilo que eles convenceram, até hoje tem um ranço do racismo. E é impressionante como eles se uniram nessa ideia e dizimaram mais de 6 milhões de pessoas por uma única ideia. Ou seja, o ser humano é capaz de colocar uma ideia na cabeça e ele ficar argumentando sobre isso, dizendo que aquilo ali é verdade e, por causa disso, destruir as outras, destruir a si mesmo e viver pensando que aquilo é verdade. Então, humildade. Humildade. Humildade para você entender que você não sabe tudo de Deus. Humildade para você entender qual é a sua parte, o que é humano, o que é de Deus. Você ter uma mente aberta e não apenas uma maneira de pensar. Discernir entre Deus e as crenças construídas sobre Deus é fundamental. Somente um pensamento sistêmico, aberto, humilde, é capaz de reconhecer as suas limitações e discernir espiritualmente a Deus, que é espiritual, e seu modo de atuação. O próximo ponto que você destacou durante todo o livro, mas nós estamos só resumindo para você as ideias. Você diz que Deus espera ter o primeiro lugar na vida humana, mas não todos os lugares do humano. Eita, isso pode ser polêmico. Exatamente. Na verdade, não há necessariamente... Deus é o primeiro lugar da nossa vida. Mas quando eu digo essa frase que Deus quer ser o primeiro, mas não quer invadir todos os espaços, eu quero dizer o seguinte, que Deus, ele não vai violar princípios que ele criou, da liberdade, da autonomia, da capacidade do ser humano. Deus não vai desprezar as potencialidades humanas que ele mesmo criou. Ele fez com um propósito.
Ele, portanto, ocupa o primeiro lugar e espera ocupar, porque tem pessoas que não colocam Deus como primeiro lugar. Ele espera ocupar. E Deus é uma influência positiva para a vida. Se você escolher Deus na sua vida, Ele, na sua verdadeira essência, levará você a ter uma vida biológica, psicológica e social melhor. Mas nem todas as pessoas escolhem Deus e colocam Deus como primeiro lugar. Eles são o primeiro lugar, eles desenvolvem as suas potencialidades biológicas, psicológicas, sociais e vão vivendo e vivem até muitas vezes melhor que um cristão. No entanto, a perspectiva de que Deus é o primeiro em nossa vida nos favorece a salvação, nos favorece a companhia e influência positiva de Deus em nossa vida, nos favorece milagres, porque Ele é capaz de fazer isso, nos favorece a possibilidade de ter uma percepção mais sensível das pessoas, do amor de si mesmo. A verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, ele com certeza não é alienante. A minha má interpretação dele pode ser. Apesar de ter todo o poder, você diz, Deus não menospreza ou viola a autonomia e a vida humana. Qualquer pessoa, independente das suas crenças, pode usar livremente os recursos do ambiente natural, pessoal, social e espiritual disponíveis, mas no que diz respeito à salvação, ao crescimento espiritual, à espiritualidade, à transcendência e ao alcance da luz de Deus, aí sim é Deus quem faz, quem se move e nos dá essa habilidade de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Você entende? Fora disso, o Senhor espera que nós usemos as capacidades, os dons e talentos que Ele já nos deu. Amei quando você trouxe a seguinte questão. Quando Deus diz assim, tem de bom ânimo, é porque antes Ele já teria dado ânimo e você só precisa fazer uso dele. Quando Ele diz para o guerreiro, tem de coragem e vai e luta, é porque antes Ele já deu as ferramentas para lutar, para agir e ir, porque a vitória Ele vai providenciar, mas a parte do homem é sua, né? É do homem. E nós sempre lembramos, Metácio, daquele momento em que Deus ressuscita Lázaro, Jesus ressuscita ele, o Pai, mas alguém teve que rolar a pedra, né? Alguém teve que rolar a pedra. Deus nunca irá escolher por você. Você quem disse? Sem dúvida. Se Deus fosse querer violar esse princípio de escolher, Ele violaria para a salvação. Ele forçaria todo mundo a se salvar. Nem para a salvação, que é a coisa mais importante e preocupada que Deus está aqui na Terra, com os seres humanos. Ele vai violar, Ele vai escolher por você, Ele vai falar, faça, escolha. Deus, Ele correu o risco de colocar, de permitir a sociedade entrar no colapso que a gente está, mas Ele não criou robôs. Ele permitiu que Adão e Eva tivessem a liberdade de escolher, porque Ele não violou. Então, Deus, Ele não viola nem para a salvação. Quem dirá para as questões biológicas, psicológicas e sociais? É você que escolhe. É você que, dentro do possível, dentro das suas limitações, você vai ter que construir a sua história. Então, Deus não manipula os homens ou eventos sociais aos seus propósitos? Deus não manipula os homens, nem os eventos sociais aos seus propósitos. Ele, por ser conhecedor, Ele conhece todas as coisas, mas conhecer e determinar são duas coisas diferentes. Então, Deus nunca fará aquilo que o homem pode fazer? Sem dúvida, Deus não move uma palha naquilo que você e eu podemos fazer, mas Ele move o céu e a terra por aquilo que nós não podemos fazer, para aquele que crê nele. No entanto, Deus, Ele respeita a liberdade. É impressionante porque Deus criou o mundo, Deus criou os primeiros homens, Adão e Eva. A partir desses homens, toda a construção e bagagem cultural, Adão tinha um potencial genético, psicológico, social para todas as raças e espiritual. E isso foi se desenvolvendo na história. Todas as construções sociais que nós temos hoje, que nós recebemos biologicamente, psicologicamente, sociais, são dos primeiros. De certa forma, Deus é o originador da vida e das potencialidades. Mas a utilização e desenvolvimento dessas potencialidades é a questão humana, extremamente humana. E isso, necessariamente, é um privilégio que é dado não apenas aos cristãos, é para todos os seres humanos. E essa visão é fundamental, porque algumas pessoas, mesmo não tendo a perspectiva cristã, algumas até pessoas dizem, nossa, essa pessoa não é cristã, mas olha, ela... Parece. Pois é, ela tem habilidades, porque todos os seres humanos foram feitos parecidos. Agora, o ponto do seu discurso é que os cristãos precisam avançar mais e se fazerem mais eficazes, porque justamente Deus dá ao cristão o aditivo,
como você bem, Exatamente. que é o da salvação. E um ser humano que confia, está seguro de ser salvo em Cristo Jesus, que está seguro do amor de Deus, que isso é fundamental para o cristão, ter a confiança do amor de Deus, do perdão de Deus, do acolhimento de Deus, isso vai fazer de mim uma mulher mais corajosa, Exatamente. mais determinada, mais para frente, porque se eu tenho um Deus a meu favor, o que mais pode me puxar para trás e me impedir? Tem uma coisa, aliás, uma pessoa, eu mesma. Então eu entendi que de todo o seu discurso, isso é o que você quer deixar mais claro, que o cristão precisa usufruir de todo o benefício da fé para crescer e nunca para regredir. Exatamente. Mas Deus pode interferir quando quiser no mundo dos homens. Sem dúvida Quando alguma. quiser. Esse é um elemento interessante, um capítulo, dedico o capítulo 6 todinho, para falar sobre Deus estar no controle, para mostrar que, na verdade, estar no controle não significa que Deus manipula o comportamento, a vida social, biológica ou psicológica do homem 365 dias no ano, 30 dias no mês, 7 dias na semana, 24 horas no dia, segundos, milésimos, Deus não fica ali. Estar no controle significa ter autoridade e ter poder para interferir quando quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Então, apesar de Deus permitir que todos os seres humanos desenvolvam suas potencialidades e capacidades em todos os sentidos, esse mesmo Deus, ele tem o poder. Se ele quiser, ele pode fazer qualquer coisa. E nós cremos nisso, né? Na interferência de Deus na vida humana. Só que essa interferência, repito, nunca necessariamente é para violar a liberdade pessoal humana, mas para cumprir os seus propósitos soberanos. Por isso que é uma ação soberana de Deus. Ele tem propósito. O seu é sempre baseado no amor, na justiça e no melhor. Porque ele é o legislador, ele é o criador e, como tal, ele é capaz de interferir na vida dos homens. Ele é capaz de responder orações. Ele é capaz de agir, né? Como falei, de fazer aquilo que o homem não pode fazer, que a gente chama de milagre, né? Ele pode fazer milagres, ele pode dar salvação, que o homem não consegue ter salvação, dar vida eterna, o homem não consegue, o homem também é limitado. Então Deus é poderoso para agir na vida humana, ele é capaz, né? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele pode. Ele pode. No entanto, nós não podemos interpretar que o fato de Deus poder tudo é que ele vai fazer tudo na minha vida. Esse é o grande lance, né? As pessoas que têm a tríade sombria, e é bom a gente saber enfatizar isso, pessoas que têm uma estrutura fragilizada pela vida, elas têm uma maior tendência, né, a olharem a religião não como uma muleta para o seu desenvolvimento pessoal. O que vai acontecer é que essa pessoa vai se frustrar. Então, previna-se contra a frustração. As pessoas estão querendo que Deus faça aquilo que é para elas fazerem, o tempo todo. E os discursos são os mais lindos, né? Muitos até desprezam o conhecimento científico, que é um conhecimento produzido pela capacidade psicológica que o homem tem, de acumular conhecimentos, de analisar, prever, verificar, né? A capacidade de tudo isso, eles desprezam em nome de Deus, ao dizerem, não preciso de tomar remédio, né? Deus vai me curar. Eu não preciso fazer nada, porque Deus vai fazer tudo. Então, eles desprezam tudo de bom que está presente não apenas na igreja, mas nos seres humanos, porque Deus ama o ser humano e Ele fez os seres humanos com potencialidades. Então, é bom a gente pensar nisso. E tem uma frase que eu gostei muito, quando você até repetiu num dos seus capítulos para marcar, creio que foi de propósito, quando você diz assim, tem gente que ora quando deveria agir, tem gente que age quando deveria orar. Exatamente. Né? Então, resumindo, há a parte de Deus e a parte do homem. Por que nós decidimos trazer esse tema? Porque achei importante, quando eu conversei com o Tássio, para que você consiga avançar, crescer como cristão para a glória de Deus e experimentar o melhor de Deus que Ele já entregou para você e para mim. Seu casamento vai melhorar se você trabalhar por isso. Os seus filhos, o seu relacionamento, o seu trabalho, a vida, se você levantar-se, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, você pode e deve ir em busca do melhor de Deus que Ele já entregou para você. E o que você não pode fazer, que é o impossível para o homem, é o possível para Deus, porque Ele é o Deus do impossível, quando o homem entende. Aqui
partir daqui eu não posso mais. Pastor Tárcio, professor Tárcio, doutor Tárcio, muito obrigada. A gente se encontra no outro dia, combinado? Combinado. Joia! Antes eu queria mandar um abraço para todos os amigos da região do Brasil, tá bom? Ótimo! Rapidinho. Um beijo para todos vocês e até a semana que vem. Fiquem com Deus, muito trabalho, muita fé e há de vir muitas vitórias. Um beijo e até a semana que vem.